Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Ministros, Senhoras e Senhores Deputados, Excelências. Começo com uma citação de um escrito do início do século passado. Liberdade apenas para os membros do Governo e para os membros do partido não é liberdade de todo. Quase 100 anos envolvidos, que frase tão atual, tão cheia de verdade. 36 anos depois de Abril, continuamos mergulhados em preconceitos ideológicos. Preconceitos que se revelam nas pequenas e nas grandes opções, nas pequenas e nas grandes intervenções, nas próprias palavras que utilizamos. A ala esquerda desta Assembleia parece ter banido a palavra pátria. A ala direita parece ter banido a palavra povo. Ou ainda nas atitudes que assumimos. A ala esquerda desta Assembleia parece recear a afirmação do sentido de nação. A ala direita parece temer o sentido do uso do cravo vermelho. Durante 36 anos, deixamos que os partidos se apropriassem de símbolos que são de todos. Durante 36 anos, deixamos que os partidos se apropriassem de símbolos que são de todos. Este cravo que hoje aqui uso é um bom exemplo disso. Ele não é marca registada ou propriedade intelectual deste ou daquele partido. O moralismo ideológico, quase sobranceiro, cega-nos e faz-nos esquecer o óbvio. O cravo que aqui uso e a sua revolução foi feita para todos os portugueses, não apenas para alguns. Deixamos até que este revanchismo chegasse a territórios tão universais quanto o da música. Não pode alguém que se senta nesta parte do hemiciclo gostar de Zeca Afonso? Deixem-me testar este princípio. Noutros tempos, no cantar de intervenção, Sérgio Godinho reclamava: dai ao povo o poder de produzir. Repito, dai ao povo o poder de produzir. Mais do que a ideologia, separa-nos hoje, na leitura deste princípio, a semântica. Onde a esquerda lê povo, nós lemos iniciativa privada ou social. Mas o princípio e o fim são, surpreendentemente, os mesmos: a liberdade. Isso é o que nos une 36 anos depois de Abril e que torna esta sessão tão importante. A liberdade, hoje requintadamente condicionada. Lembremos a Revolução de Abril e lembremos Sérgio Godinho, porque em 2010 o povo não pode escolher, o povo não pode decidir, o povo não pode produzir. O Estado escolhe pelo povo, o Estado decide pelo povo, o Estado produz pelo povo. O Estado é, afinal, imaginem, do 24. O Estado é o sistema e o regime. Este Estado, Sr. Presidente da República, é reacionário, profundamente reacionário. Quando deixamos que o Estado entre nas nossas casas, nas nossas empresas, no nosso dia-a-dia, para reclamar o seu quinhão, quando deixamos que o Estado comprima direitos e garantias, quando deixamos que o Estado abdique voluntariamente do exercício de justiça, quando deixamos que o Estado se enfarte
a si próprio à custa de todos, quando deixamos que o Estado, que o serviço modelo do Estado, o único a funcionar com exemplar eficácia, seja o da cobrança de impostos, então temos, enquanto representantes eleitos do povo e pelo povo, que pedir desculpa. Não por ter feito abril, mas por ter apenas prometido abril. Quando utilizamos o Estado sem o critério do bem comum, quando nos apropriamos do Estado para nosso próprio benefício, quando confundimos o que deve ser público com o que é privado, então são mais atuais que nunca os gritos de liberdade de um povo na rua. Sérgio Godinho dizia: dai ao povo o que o povo produzir. E acrescento eu: dai ao povo o poder de escolher, de decidir. Devolvam ao povo a liberdade que condicionamos pela Constituição ou por decreto. Para que não tenhamos, em 2010, que repetir o que António Sardinha denunciou na Primeira República. O Estado em Portugal, em vez de um Estado neutral, tornou-se um Estado sectário. Só que agora, no século XXI, porque tolhe a iniciativa livre, porque bloqueia a liberdade de escolha, porque se quer omnipresente, porque distorce a igualdade de oportunidades, porque sorde para uns tantos os recursos que a todos deviam ser destinados. Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras Ministras e Senhores Ministros, Senhoras e Senhores Deputados, Excelências. Os últimos anos ficaram marcados pela reafirmação dos extremismos no debate político, pela reafirmação dos malditos preconceitos ideológicos. 36 anos depois, desenterramos empoeiradas ideias do baú da história. Vejam o absurdo. 36 anos depois, voltamos a falar de nacionalizações ou a fazer a apologia do Estado policial. 36 anos depois de Abril, em vez de devolvermos o poder que o Estado retirou ao povo, planeamos sugar-lhe ainda mais liberdade. E deparamos-nos, assim, com a desejada atualidade do segundo parágrafo da proclamação do MFA de 25 de abril de 1974, que nos chamava a atenção, e cito, para o crescente clima de total afastamento dos portugueses em relação às responsabilidades políticas que lhes cabem como cidadãos, em crescente desenvolvimento de uma tutela de que resulta constante apelo a deveres com paralela denegação de direitos. A atual crise económica e financeira só veio a agravar este sentimento. Um país sem esperança no futuro e um povo sem crença em quem o governa. Mas quem pode censurar o povo? Lenin escreveu um dia estas palavras. Lenin, escreveu um dia estas palavras: uma organização morre quando os de baixo não querem e os de cima já não podem. Senhor Presidente da República, os de cima estão quase a não poder. A revisão constitucional é uma oportunidade. É uma oportunidade para que os partidos do eixo constitucional recentrarem o texto fundador do Estado. Mais do que nunca, temos que o normalizar, depurá-lo
de velhos vícios de pensamento, eliminar os preconceitos ideológicos. Não se trata de acabar com o Estado Social. Este é que se arrisca a acabar por inviável se nada fizermos. Não se trata de eliminar a autoridade do Estado. Este é que se arrisca a deixar de a ter se nada fizermos. Não se trata de acabar com a igualdade de oportunidades. Ela é que pode ter os dias contados se nada fizermos. Os sinais estão aí. Fosso gritante, todos os dias mais cavado, entre os que muito têm e os que lutam pela sobrevivência, anemia do desenvolvimento económico e descrença nas instituições. É tempo de injetar confiança na sociedade. É tempo de mobilizar os portugueses para o verdadeiro objetivo nacional. Vencer o pessimismo, vencer o miserabilismo, vencer a podridão que corrói os valores e afasta a ética da ação política. É tempo de termos uma Constituição para o nosso tempo, em que se consagre que o poder do povo não se esgota no exercício do direito de voto de 4 em 4 anos, em que se garanta que o povo deixa de ser uma atividade abstrata utilizada apenas para justificar o Estado, em que se garanta que o povo é mesmo o contribuinte, o arquiteto, o agricultor, o empresário. Povo é o operário da lesnave e o seu acionista. Povo é cada um de nós. Povo somos nós. É essa a dimensão personalista que dá sentido à nossa ação política. A busca do bem-estar e felicidade individual só realizável enquanto seres sociais, na igualdade de oportunidades, na solidariedade e no respeito para com o outro. Na revisão constitucional, senhoras e senhores deputados, temos uma oportunidade para celebrar Abril. Vamos dar ao povo o poder de produzir, de escolher e de decidir. Vamos devolver-lhe a liberdade. Termino como comecei. Com os nossos preconceitos ideológicos e a frase, liberdade apenas para os membros do governo e para os membros do partido não é liberdade de todo. A frase podia ser minha, podia ser de hoje no meu exercício de oposição, mas não é. É sobre a Revolução Russa e foi dita em 1920 por Rosa Luxemburgo. Senhoras e senhores deputados, que terminem hoje os preconceitos. Façamos a revisão constitucional corajosa, mobilizadora, que renova a esperança que a chama de Abril nos trouxe há 36 anos. Viva Abril, viva Portugal!